enquanto os vocais cantam. You
Demos brados de glória e aleluias ao Senhor. Mais forte que a morte, que o pecado, aquele que quebrou os grilhões da impiedade, dos infernos que nos prendiam, que pagou as nossas dívidas, que derramou o seu próprio sangue lá na cruz, que nos libertou, aleluias. Essa canção é cantada em várias línguas, num projeto para pregar a salvação do Senhor para todas as nações. Amém? Vamos glorificar ao Senhor, irmãos? Levantar um clamor de glória, de adoração, porque o sacrifício de Jesus foi o suficiente para libertar todos os homens de toda raça, de toda tribo. Aleluias! Louvado seja Deus, porque há esperança, há redenção para mim e para você. Através dos sacrifícios de Jesus, toda a raça humana foi remida. E aquele que crê no Filho de Deus, aquele que aceita o Senhor, é salvo, é purificado. Aleluias, tem vida. Tem vida eterna no Senhor, aleluias. Misteriosa água viva que flui do Senhor, que fluiu daquele sangue derramado naquele altar impiedoso e cruel que imolou o Cordeiro de Deus, que o fez sofrer e padecer por mim e por você. Aquele que não tinha pecado algum, mas se entregou por amor de nós, e sobre ele foi lançada toda a culpa, toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia da humanidade, e ele pagou o preço por amor de nós. E sobre ele toda a nossa enfermidade, toda a nossa miséria, toda a nossa imundície foi lançada sobre ele. Oh Senhor, aleluia. E por isso nós estamos aqui nessa manhã diante do seu altar, Senhor, para te agradecer, ó Deus, para te agradecer, para nos curvarmos diante de ti, Senhor. Para te agradecer porque o Senhor foi mais forte, Senhor, porque o Senhor nos amou. O Senhor foi mais forte que tudo isso e venceu, o Senhor, venceu o nosso pecado, venceu a morte, aleluia. E em ti nós temos perdão, Senhor. Em ti há redenção para todos os povos. Aleluias, glórias ao Senhor. E o sepulcro está vazio. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a notícia do Cristo morto durou pouquíssimo tempo. Louvado seja Deus. Aleluias. Vamos cantar o hino 99. Aleluia. Como é bom celebrar o nosso Deus, o nosso Cristo vivo. Aleluia. Nada pode deter o nosso Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Tomarão precaução com
ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu. Aleluia, ressurgiu. A morte conquistou, glória de glória, obras alcançou, Vida eterna. vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu. Aleluia, ressurgiu. Ressurgiu, ressurgiu. Aleluia, ressurgiu. Aplaudimos a Cristo. Cristo, Cordeiro de Deus, ressurreto, aleluia, para sempre. Senhor absoluto, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Cristo vive está, a morte foi vencida, o sepulcro se abriu, vive para sempre, Cristo vive, Ele vive, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Maldição quebrada, liberdade para mim. Ressurgiu da morte, Cristo vive, Ele vive. Aleluia, Cristo vive está. A morte foi vencida, o sepulcro se abriu, vive para sempre, Cristo vive, Ele vive, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Maldição quebrada, liberdade para mim. Ressurgiu da morte, Cristo vive, Ele vive. Aleluia, Cristo vive está. Glórias ao Senhor. Aleluia. Nós passaríamos a manhã toda aplaudindo ao Senhor, não é? Amém? Dê um abraço bem gostoso no seu irmão. Fala, irmão, Jesus garantiu a sua vitória. A nossa vitória. Com Ele somos livres. Com Ele somos mais que vencedores, porque Ele garantiu a nossa vitória. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Fala, irmão, bendiga ao Senhor com a sua alma. Bendiga ao Senhor em todo o tempo. Aleluia. Louvado seja Deus.
Podemos assentar, amados irmãos. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Irmãos, nós estamos aguardando o pastor chegar, ele está vindo. Eu gostaria de estar pedindo para os irmãos, aqueles que puderem ajudar lá no Parque Viaduto. Os trabalhos estão bem adiantados. E se houver irmãos abnegados que possam estar lá amanhã, nosso irmão Renê disse que talvez essa semana ele possa concluir a pintura da parte de baixo do prédio. E nós estamos programando para começar as nossas atividades lá no dia 2 de maio. 2 de maio já vamos começar. E a nossa proposta não é só abençoar aquele bairro com uma série de ações de natureza sociais, culturais, esportivas, mas é transformar o bairro, não é? Transformar o bairro, essa é a proposta. Transformação daquele bairro. E nós estamos também com uma proposta de não nos valer absolutamente de nada do poder público, não é? Nada. Nós vamos caminhar com oração e depender do amor dos irmãos a esta obra que vai ser iniciada no dia 2 de maio. Irmãos, o que eu vou falar para quem quiser orar e pensar no assunto, tá bom? Pensar no assunto. Irmãos, os tempos estão sendo abreviados de verdade. Você pode fazer um teste com oração e você vai ver isso. Você vai ver. Os relógios podem apontar um horário, mas o horário que você está vendo está sendo abreviado. O tempo está girando mais do que o relógio. Você pode olhar e ver, parece que o dia é de 24 horas, mas não é mais 24 horas. Não é? É coisa muito rápida. Eu vou fazer um desafio para os irmãos orarem. Façam um teste. Quem quiser fazer esse teste, faça. Escolha um momento do dia, qualquer momento que você quiser escolher. Você chegando em sua casa, qualquer hora. Olhe para um ponto fixo. Você pode olhar para uma cadeira, qualquer coisa. Olhe para qualquer objeto, qualquer ponto fixo. E você pense o seguinte: amanhã, o que eu tenho para fazer, o que eu estou planejando? Pense. Ao pensar nisso, você olha para aquele ponto fixo e lembre-se no dia seguinte, pensar que você pensou naquele ponto e esteve ali naquele momento. Se os irmãos orarem, Deus vai mostrar para você que o tempo está passando além daquilo que os homens estão vendo e anotando em seus relógios. Tenho feito esse teste, fui despertado para isso. E tenho pensado, orado, e estava pensando, amanhã vou ter que ir a Ibitinga, vou ter que palestrar, e meditei nesse assunto. Quando vi, acabou. Já fiz 2 ministrações em Ibitinga, 2 dias, viajei, fui. Não vi o tempo passar. Pense nisso e ore, irmãos. O irmão vai ter o discernimento, Deus vai mostrar para você a necessidade de nós começarmos a remir o tempo. Remir o tempo. Porque o tempo está fugindo pela sua mão. Quando você menos esperar, tudo já se foi. Gostaria que você fizesse esse teste, mas fizesse com oração, orando e pedindo a Deus: Deus, me dê o discernimento. Faça uma oração específica. Deus, me dê o discernimento
de que os dias, essa é a oração, de que os dias estão sendo abreviados e tua palavra está cumprindo. Faça essa oração. Meu Deus, me dê o discernimento de que os dias estão sendo abreviados e tua palavra está sendo cumprida. Fixe sua mente em qualquer ponto fixo, em determinado horário, em determinado dia, e espere que você vai ver no dia seguinte. Você vai ver que parece que o tempo te engoliu assim. Uau! Você vai ver. E se você fizer esse teste, depois você pode contar para mim, falar como foi que você vivenciou este momento e esta descoberta de que a palavra de Deus está se cumprindo literalmente. 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 Queridos, então que Deus possa abençoar os irmãos, possam despertar para estar lá amanhã, que nós possamos dar seguimento lá ao Parque Viaduto e estarmos trabalhando para a transformação daquela comunidade, daquele bairro, tirar crianças do caminho das drogas. É um trabalho, nosso trabalho é proativo, não é? Proativo. Segurar crianças, jovens, abraçá-los antes que eles se desencaminhem. E com isto também abençoar e atingir as suas famílias. Mas eu gostaria de fazer uma oração. Hoje vocês começaram cantando, não oraram. Sempre, não esqueça, oração sempre, oração sempre. Vai começar alguma coisa? Oração. Vai comer? Oração. Tá bom? Qualquer coisa. Vai fazer uma reunião administrativa? Oração. Vai começar o louvor? Oração. Ok? Tá bom? Amado Pai, te louvamos por este momento, por esta hora. Ajuda-nos, Senhor, a debruçarmos-nos aos teus pés. Viver aos teus pés, ó Cristo. O tempo que realmente contará é o tempo que passamos contigo. O tempo que não se acabará é o tempo que oramos, ó Pai, porque é o tempo que nós mergulhamos na eternidade. Aleluia. Dê esta consciência ao teu povo, para que o teu povo descubra o valor da oração, o valor de entrar no teu trono da graça, alcançar misericórdia, alcançar graça e ter o socorro no tempo oportuno, Senhor. Ah, Senhor, dê graça ao teu povo para descobrir aquilo que o salmista descobriu. Melhor um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000, Senhor. Melhor aos teus pés do que estar numa piscina. Melhor aos teus pés de estar participando de um churrasco. Melhor aos teus pés do que estar participando de uma festa. Melhor aos teus pés do que estar tendo um sucesso, uma vantagem ou qualquer bem-estar, Senhor, porque a tua graça é melhor do que a vida. Desta graça, desta descoberta aos teu povo. Que deliciosos, preciosos, e que nos momentos que nós passamos aos teus pés, realmente descansamos, restauramos a energia do nosso corpo, e teu poder é poder curador, que cura também as feridas da nossa alma e do nosso corpo, que blindam a nossa mente dos ataques malignos, dos ataques do diabo contra nós. Desperta o teu povo para a descoberta, a bendita descoberta dos momentos preciosos, lindos, momentos venturosos, os momentos que estamos em intimidade contigo, ó Pai. No nome de Cristo, amém. Pastor chegou. Não sei se você quer que canta melhor não cantar agora. Eu vou ter que pôr o microfone nele, se eu quer que chame ele. Está lá no fundo, camisa cinza. Tá bom. Glória a Deus. Vocês estão dispensados.
Pastor Edmilson, por favor. Peça para sua família sentar-se aqui à frente. Dê esses lugares aqui para eles, aqui, ó, mais acomodado. Por favor. Queridos, vamos cantar aqui de improviso. Só o poder de Deus pode mudar seu ser, tá bom? Tá? Enquanto o Edmilson ali se prepara, vem para cá. Vamos lá? Podemos começar? É de improviso, hein? Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Amém? Acerta o tom. Então acerta o tom. Ele aparece um pouquinho no tom e depois a gente tem que correr atrás. Amém. É que esse hino é dos velhos tempos, então a nova guarda e os novos jovens ainda estão desatualizados. Vamos lá. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que eu sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Irmãos, está conosco o pastor Edmilson, sua família, sua esposa. Pode ficar de pé a família. Eu não sabia que sua família era tão numerosa assim, rapaz. Que coisa, que bênção. Tudo gente bonita, rapaz. Não tem nenhuma que seja namorada dos filhos? É todos os filhos? Todos? Todos? 4? E saíram esplendorosamente mais bonito que os pais, hein? Que bênção. Glória a Deus. Os pais são bonitos, mas os filhos, eu vou te contar, uma parada. Tá bom. Deus abençoe. Pode sentar. Edmilson. Pastor Edmilson, nosso amigo, companheiro de lutas, né? Atualmente é o presidente da Convenção Batista Nacional, né? A nível nacional de todo o Brasil. E quando eu estava em São Paulo, ele brincava comigo, ele falava, senhor presidente. Agora eu que falo, senhor presidente. Então é um prazer ele estar aqui conosco. Amém. Tá? Deus abençoe, viu, pastor? Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Uma alegria muito grande estar com vocês. Peço perdão por ter chegado um pouquinho atrasado aqui. Na verdade, nós estávamos em Ibitinga e demorou um pouquinho para a gente sair, e a estrada também não está ajudando tanto de lá para cá, e isso dificultou um pouco. Perdão pelo atraso. Mas eu quero dizer aos irmãos que é uma alegria muito grande poder estar com vocês, podermos juntos, né, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu tenho um grande carinho. Na verdade, a minha intenção, a princípio, era vir aqui para ver o pastor Edson, ver a irmã Vilma, estar com eles. Eu falei para eles, olha, eu vou estar em Ibitinga e quero ter a oportunidade de estar com vocês, de almoçar com vocês. Pela amizade e pelo carinho. Aí ele falou, não, mas aproveita depois, vamos fazer um almoço lá com alguns líderes. E passou alguns dias depois, eu recebi o recadinho, vamos chegar lá na igreja também, dar uma palavra com os irmãos. Então, com isso, me sinto honrado. Deixa eu ver se eu consigo botar esse negócio aqui para funcionar.
O que é esse negocinho aqui? Vamos ver se vai funcionar. Não quer ficar. Habituado é que isso aqui não é o meu dela. Aqui, faz isso aqui, filho. Bota ele de pé aqui, ele não quer ficar de pé. O meu é diferente, o meu é maior do que esse aqui. Esse aqui é da esposa. Pequenininho, bonitinho. Agora. Eu gosto agora sim. Tecnologia é com gente jovem, pastor. Nosso tempo não tinha nada desse negócio, não. A gente fica tentando. Acho que a gente quer ser moderno. Olha, o cara, eu cheguei aqui, já botou um microfone aqui, eu fiquei já negócio aqui acostumado com essa coisa moderna, né? Na época que a gente tinha que fazer no grito. É uma alegria, de fato, muito grande poder estar com os irmãos. Eu estou aqui impressionado de ver essa obra bonita aqui, essa vista linda, esse templo aqui aconchegante. Quando eu vim aqui, não estávamos aqui, né? Mas eu fui num outro prédio também, num terreno que tinham comprado, não lembro exatamente o local, mas fiquei muito, muito bonito aqui, gostoso, aconchegante, um lugar para a gente adorar ao Senhor. Eu quero ler com os irmãos 2 versos na palavra de Deus. Um está em Lucas, capítulo 4, verso 1, e também Atos 4, 31. 2 textos da palavra do Senhor. Lucas 4, 31. A palavra do Senhor diz assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E Atos 4, 31, a palavra do Senhor diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 31. E tendo orado, moveu-se. Uma outra tradução diz, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Senhor, a tua graça nos basta. E ela é melhor do que a vida. É ela que nos sustenta. É ela que nos faz ser pessoas melhores. É ela que nos faz ser pessoas diferentes. Mesmo tendo uma natureza pecaminosa, quando esta graça nos alcança, somos transformados. Isso é uma coisa maravilhosa. Louvado seja o Senhor. Nesta manhã de domingo, Senhor, em que lembramos também da ressurreição de Cristo, da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos reunidos neste lugar, aqui na cidade de Bauru, e ao ler a palavra do Senhor, as 2 passagens lidas nos falam deste encher do Espírito Santo, um na vida de Jesus, outro na vida dos discípulos. E a palavra relata que o lugar onde eles estavam reunidos naquele dia tremeu. Não foi tremor de terra, não foi movimento das placas tectônicas, não. Foi o movimento do Senhor na vida de homens e mulheres. Por isso, nesta hora, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua graça seja sobre nós e que nós possamos também desejar, ansiar profundamente uma vida cheia no Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero nessa manhã compartilhar com vocês sobre esta vida, a vida cheia do Espírito, a vida plena no Espírito Santo e o poder que esta vida cheia do Espírito confere a nós para dar testemunho do Senhor Jesus.
Nós temos muitas vezes na igreja, nós nos preocupamos, nós os pastores, e nos preocupamos muito, e às vezes até nos esforçamos tremendamente para fazer com que as pessoas da igreja sejam boas testemunhas de Cristo. E muitas vezes até damos treinamento, ensinamos como um crente pode dar testemunho, ensinamos que estratégias um crente pode usar para que as pessoas saibam que ele é discípulo de Jesus. Mas aqui há algo sobrenatural, algo que não depende de nenhuma estratégia humana, algo que não depende de nenhuma ação que o ser humano seja capaz de fazer, algo que depende inteiramente do poder de Deus, como nós cantamos agora há pouco. Um poder sobrenatural, um poder que foi dado por Deus aos seus filhos. E a primeira pessoa que nós encontramos como pessoa humana, recebendo essa experiência da forma como nós podemos receber, foi o Senhor Jesus. Nós encontramos no Antigo Testamento algumas experiências com o derramar do Espírito, mas não da forma como encontramos no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós encontramos algo totalmente novo, totalmente diferente. Como o próprio Jesus disse, que não se poderia colocar vinho novo em odres velhos. Não seria possível. Era preciso um novo odre para que este vinho fosse colocado. E este odre é a minha vida, é a sua vida. Quando experimentou a graça de Deus, quando experimentou a salvação que há em Jesus, quando experimentou o perdão dos pecados, algo novo aconteceu. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, quando alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deus fez algo novo em você. Amém? Deus fez algo novo na sua vida. Mas esse novo que Deus fez precisa ser cheio. Este novo ser que Deus construiu, esse novo ser que Deus refez na minha vida, na sua vida, não pode ficar vazio. Porque se ele fica vazio, não consegue expressar o poder de Deus no mundo. Nós temos que lembrar que nós estamos no mundo e este mundo jaz no maligno. E Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo. No sentido de que é o ser que influencia, o ser que contamina, o ser que age junto ao ser humano para que o ser humano se rebele contra Deus. Nós temos uma batalha, e a batalha que nós temos não é uma batalha humana, é uma batalha espiritual, é uma batalha sobrenatural, e esta batalha só pode ser vencida quando os que creem em Jesus se permitem que Deus os encha com o seu Espírito. Na Escritura, muitas experiências, e estas experiências que a palavra de Deus nos fala, mostra claramente este poder de Deus disponível a nós, disponível a todos nós, onde quer que estejamos, não importa o lugar, há um poder de Deus disponível a nós, e este poder é através da pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um ser pessoal, ele é uma pessoa. Ele é claramente identificado como uma pessoa, pois ele tem vontade, ele fala, ele conduz. O Espírito Santo é a expressão de Deus em nós. Quando Deus vem habitar em nós, é através do seu Espírito. O seu Espírito veio fazer morada em nós. Mas esse Espírito não quer apenas fazer morada na nossa vida. Esse Espírito quer fazer a nossa vida transbordar da sua presença. E o que é que a Bíblia chama isso? A Bíblia chama esse transbordar de batismo no Espírito Santo. Esse transbordar de Deus é o batismo, e foi isto que marcou a história das igrejas chamadas batistas nacionais hoje, ou batistas renovadas, porque foi exatamente esta experiência de que este poder de Deus está disponível para nós hoje.
O texto diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando como foi que Jesus conseguiu vencer aquela batalha terrível contra Satanás. Foi porque estava cheio do Espírito Santo. Quem conduziu Jesus ao próprio deserto foi o Espírito. Jesus estava numa sintonia, numa dependência, numa intimidade tão profunda com o Espírito de Deus, que ele foi conduzido pelo Espírito. A Bíblia diz: aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Jesus está falando de coisas, ou seja, existe uma natureza carnal, humana, que todos nós temos, e esta natureza é a natureza que está contaminada pelo pecado, mas existe um novo nascimento, um nascimento espiritual. E este novo nascimento ocorre exatamente pela presença do Espírito de Deus em nós. Quando confessamos os nossos pecados, somos perdoados por Jesus e os nossos nomes escritos no livro da vida. Mas, queridos, quando eu olho para esta passagem, eu vejo que Deus tem algo mais para nós. Isso que Deus tem vai muito além daquilo que a gente muitas vezes imagina. Porque a Bíblia relata de uma vida cheia do Espírito. Lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus diz que aquele que é nascido do Espírito, ele fica como o vento. Como é que é? A gente não sabe de onde é que o vento está vindo e nem para onde vai. E ele diz: assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Jesus estava agora sendo guiado pelo Espírito e foi levado para o deserto. Interessante que o Espírito não levou Jesus para um palácio. O Espírito não levou Jesus para uma festa. Não levou Jesus para um churrasco de carneiro. Não levou Jesus para alguma outra celebração, mas leva Jesus para enfrentar o poder das trevas. Esta região que a Bíblia descreve como este deserto da Judeia é uma região inóspita, uma região feia, uma região de muitas pedras, montes para tudo quanto é lado. Praticamente você não vê vida nessa região. Quando você entra nessa região, você olha, mesmo na época do inverno, que é uma época onde chove um pouquinho mais, uma época onde você encontra algumas vegetações rasteiras, é um lugar horrível, feio, assustador. E foi para este lugar que o Senhor Jesus foi levado. Mas ao ser levado para aquele lugar, o Senhor Jesus venceu uma batalha muito grande. A Bíblia diz que Jesus ficou ali 40 dias. Depois de 40 dias com fome, 40 dias em jejum, 40 dias enfrentando o calor e o frio do deserto, o calor durante o dia e o frio à noite. A Bíblia diz que Satanás se apresenta a este Jesus para tentá-lo de uma forma terrível. Mas o Senhor Jesus mostra claramente que a vida cheia do Espírito nos dá graça para vencer as tentações. A vida cheia do Espírito nos dá força sobrenatural para vencer as tentações. Sabe por que é que muitos crentes estão caindo em pecado? Por que é que muitas pessoas nas igrejas estão pecando terrivelmente? Por que é que pastores têm pecado terrivelmente? Porque estão vivendo uma vida vazia do Espírito. Ah, pastor, mas será que é assim? Olhe para o Novo Testamento. O Novo Testamento revela aquilo que nós devemos ser e viver. O Novo Testamento expressa a vontade de Deus para a nossa vida. O Novo Testamento expressa o propósito de Deus para nós. E o texto vai falar de uma vida cheia do Espírito.
voltando a falar um pouquinho do texto de Atos, a Bíblia diz que quando eles oraram, olhem bem, já havia acontecido o primeiro derramar do Espírito, em Atos capítulo 2. Acontece agora um segundo derramar do Espírito, em Atos capítulo 4. Muitas vezes nós interpretamos que batismo no Espírito Santo é uma experiência única. E não é verdade. O batismo no Espírito Santo pode se repetir diversas vezes. No sentido de que você pode ser cheio muitas vezes. O que é batismo no Espírito? É ser cheio. Nós não podemos limitá-lo a uma experiência do passado e dizer, olha, eu já fui batizado faz 30 anos. Nós precisamos estar sendo cheios do Espírito de Deus dia a dia. Se nós queremos viver uma vida que vai fazer diferença, se nós queremos ter autoridade para dar testemunho do nome de Jesus, se nós queremos ser pessoas que vão influenciar a sociedade, não pelo nosso conhecimento, não pela nossa capacidade intelectual, não pelo nosso poder econômico, mas pelo poder de Deus, nós precisamos de uma vida cheia do Espírito. Não há outro meio. Ainda ontem, antes de ontem, lá em Belo Horizonte, eu vi uma experiência muito interessante. Uma irmã tinha sido batizada no Espírito Santo. Ela é missionária, estava nas ruas de Belém, de repente um sujeito agarrou com a mulher assim, parecia que ia querer violentar a mulher, e a agarrou e olhando para ela assim, segurando-a com força. Ela olhou para ele e começou a orar em línguas. Olha bem que interessante. Aí o ladrão, a senhora está doida, dona? E a mulher orando em línguas. Chegou uma hora, o sujeito correu, soltou a mulher e saiu correndo. Fica impressionando uma coisa que, eu entendo uma situação dessa, que é algo sobrenatural naquele momento, porque em geral a gente vai dizer, Jesus tem misericórdia de mim, a mulher começa a orar no Espírito. Entendo que ela estava tão cheia da graça de Deus que naquela hora, em vez de amaldiçoar, em vez de ficar com medo, começou a orar em línguas. E a Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. E ela começou a orar, o ladrão ficou desesperado, disse, essa mulher está doida, saiu correndo. Há uma experiência relatada no livro Finney, Ainda Vive, um livro que fala da mensagem pregada por Charles Finney, que é extraordinária. Certa vez Finney foi convidado por um dono de uma fábrica para ir até lá e tratar alguma coisa. E Finney era conhecido na toda a sua região, no seu país, pelas suas pregações contundentes, pela mensagem poderosa, pela mensagem que fazia com que homens e mulheres se prostrassem diante de Deus, pedissem perdão dos seus pecados e recebessem uma nova vida. Finney chegou nessa fábrica, e ao chegar lá, duas mulheres que trabalhavam naquela fábrica, olharam para a aparência do Finney. E Finney era esguio, magro, cabelo arrepiado. O cara era feio. Resumidamente. Assim, é que eu não queria falar essa palavra, mas não tem outra. Se você pega uma foto do Finney, se assusta com a foto do homem. E as duas mulheres fizeram um comentário. Mas que homem feio. Às vezes as mulheres acidentalmente fazem esse comentário. Isso lá em Pernambuco. Aqui em São Paulo não é assim. E quando fizeram aquele comentário, começaram a rir. E o Finney lá estava, não abriu a boca, simplesmente olhou para aquelas duas mulheres com uma grande compaixão. Dentro de alguns minutos, as mulheres começaram a chorar. Mais algum tempo, se ajoelharam no pátio da fábrica e começaram a pedir que ele orasse por elas, porque elas não estavam suportando a dor dos seus pecados. Mais algum tempo, todos os demais funcionários da fábrica começaram a chorar. 10 horas da manhã, o dono da fábrica mandou parar todas as atividades e chamou todos os funcionários para que ouvissem a mensagem da salvação.
Esta é uma vida que Deus tem para nós. Nos tornar influentes, não porque sabemos muito, não porque temos uma grande formação, mas influentes pelo poder de Deus. A palavra diz que quando eles oraram, o lugar em que eles estavam se moveu. Deus estava dizendo, algo sobrenatural está acontecendo. E todos foram o quê? Olha o que a palavra diz. Cheios do Espírito Santo. Não foi apenas o pastor, não foi apenas um dos apóstolos, não foi apenas foram apenas alguns diáconos, não, mas toda a comunidade, todos aqueles que estavam naquele lugar e buscaram a Deus naquela manhã, naquele dia, todos aqueles que experimentaram daquele momento, foram cheios do Espírito Santo. Há um derramar de Deus disponível para nós hoje. O livro de Atos dos Apóstolos dá-nos um testemunho claro de que a vida dos discípulos foi transformada quando eles receberam o batismo no Espírito Santo. Olhem bem, capítulo 2, capítulo 1 de Atos, melhor dizendo. A Bíblia diz que lá em Atos 1, eles estavam numa conversa com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse para eles, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi uma recomendação tácita, clara, não saiam daqui. Os relatos apontam que eles devem ter ficado ali entre 7 e 10 dias. Porque aconteceu no dia de Pentecostes. A Bíblia relata que o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, foi visto por cerca de 40 dias. Então, 40 dias após a Páscoa, mais aquela semana, aqueles dias que eles ficaram ali, e o derramar do Espírito acontece exatamente no 50º dia depois da celebração da Páscoa. A palavra Pentecostes significa isso, o 50º dia depois da celebração da Páscoa. No 50º dia daquela celebração, os discípulos estavam reunidos no lugar e, de repente, a Bíblia diz que vem do alto um vento, mas não é um vento qualquer, é um vento impetuoso, um vento que vem com poder. E fez algo tão extraordinário que aqueles crentes que estavam ali, cerca de 120 crentes, saíram para as ruas de Jerusalém e falavam outros idiomas. Ali no caso eles falavam outros idiomas ou as pessoas entendiam em outros idiomas. Uma das duas coisas aconteceu. Eu não sei exatamente qual foi das duas. O texto não é muito claro. Mas ele diz que cada um ouvia a pregação do Evangelho na sua própria língua. Ou seja, poderia ser até que eles falassem hebraico. Mas quem ouvia no seu idioma. Ou então, os discípulos, mesmo nunca tendo estudado aqueles idiomas, falavam naqueles idiomas de forma sobrenatural. Meus queridos, quando isso acontece, aqueles homens tímidos, amedrontados, assustados, têm uma ousadia tão grande que Pedro começa a falar. E naquele dia, 3.000 pessoas, naquela manhã, 3.000 pessoas entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Qual foi a estratégia de Pedro? Nenhuma. Quantos cursos Pedro fez para dar testemunho de Jesus? Nenhum. Eu não estou dizendo que você não possa fazer bons cursos, nada disso eu gosto, amo, e alguns deles eu até ensino também. Mas eu estou dizendo que existe algo muito maior e muito melhor do que qualquer curso que a gente possa fazer. E este algo maior e melhor é uma vida cheia do Espírito de Deus. Aleluia! A palavra do Senhor nos mostra que a vida daqueles homens e mulheres foram transformadas pelo batismo do Espírito Santo. Esta unção de Deus, este derramar de Deus, transformou a vida daqueles homens. Não eram mais aqueles mesmos homens, não eram mais pessoas amedrontadas, não eram mais pessoas que tinham vergonha de falar de Jesus, não eram mais pessoas tímidas. Eram pessoas que enfrentavam qualquer situação para dizer
que somente Cristo salva. Uma outra coisa que nós vamos perceber claramente foi o destemor, não é, dos discípulos. Aqueles discípulos perderam o medo. É tão comum a gente encontrar nas igrejas, pastor Edson, pessoas falam, eu tenho tanta vergonha de falar de Jesus. Olha, se precisar de mim para alguma coisa, pode contar, mas se for para eu falar alguma coisa de Jesus para alguém, misericórdia. Então, querido, está faltando algo na sua vida. E é algo sobrenatural. É o derramar do Espírito Santo. Deus pode fazer isso com você agora, nesta manhã. Deus pode fazer isso exatamente neste momento. Exatamente neste momento. O testemunho e o destemor dos discípulos, descritos no livro de Atos, não deixam dúvidas de que o maior poder para que um discípulo dê testemunho de sua fé é proveniente do batismo no Espírito Santo. É este poder de Deus que pode ser derramado sobre você nesta manhã. Irmãos, nós precisamos mudar a nossa forma de vir para a igreja. Muitas vezes nós vamos para a igreja para assistir cultos. Deus não nos chamou para assistir cultos. Deus nos chamou para prestar cultos. É diferente. Um não crente pode até vir aqui assistir a um culto. Eu, como um crente, como um discípulo do Senhor Jesus, jamais deveria sair de casa para dizer, vou assistir a um culto. Eu vou cultuar. Isso faz a diferença. Quantos de nós temos o hábito de parar alguns minutos, meia hora, algum tempo antes deste tempo do culto e dizer, Deus, manifesta a tua graça sobre nós na noite de hoje. Sabe o que a maioria de nós faz? Fica assistindo ao jogo, torcendo por algum time de futebol. Outros ficam assistindo algum outro tipo de programa. Outros... Não existe nenhuma preparação do coração para cultuar. Sabe por quê? Porque nós não estamos indo para cultuar. Nós estamos indo para assistir a um culto. Este culto que é feito pelo pastor, o culto que é feito pelos ministros de louvor, o culto que é feito por uma banda, o culto que é feito por isso, aquilo e aquilo outro. Quando, na verdade, o nosso chamado e o nosso ministério é o da adoração. Eu nasci, eu existo. Você nasceu, você existe para adorar a Deus. Esta é a razão da nossa existência. Os discípulos não eram mais os mesmos. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já experimentou esse batismo na sua vida? Alguma vez? Quantas vezes? Tem recebido este derramar de Deus sobre você? Talvez alguns digam, mas pastor, isso é uma coisa que eu já ouvi falar, mas não sei. Eu posso receber? Pode. Agora, neste momento. A Bíblia diz que há grande interesse da parte de Deus em nos dar do seu Espírito. A Bíblia diz que se um pai, que natureza humana, dá boas coisas aos seus filhos, muito mais o Pai Celeste lhes dará do seu Espírito. Receber o Espírito de Deus é receber da vida de Deus em nós. É algo tão maravilhoso que quando a gente está cheio do Espírito Santo, as pessoas olham para nós e percebem que há algo sobrenatural em nós. Você já experimentou esse batismo? Houve um impacto profundo na sua vida? Um ardor sobrenatural inundou a sua vida? Eu gosto muito daquela passagem dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Quanto tempo eu tenho, pastor? Então fica à vontade, já terminou, né? Mas, me permitam mais alguns minutos para eu concluir, queridos.
Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús conversavam com Jesus, mas não sabiam que era Jesus. Mas algo inquietava-os. E quando Jesus se revelou, um deles falou: foi por isso que o nosso coração ardia. Quando foi a última vez que seu coração ardeu pela presença de Jesus? Já percebeu que algumas vezes alguns irmãos saem da igreja dizendo assim: gente, que culto abençoado. E outros irmãos falam assim: gente, não vi nada nesse culto. Tem alguma coisa estranha, não tem? Alguém está equivocado nessa história. Porque quando eu venho para assistir cultos, eu fico esperando o espetáculo. E se o pastor não fizer um grande espetáculo, se a banda do louvor não fizer um grande espetáculo, se não tiver um teatro que faça um grande espetáculo ou coisa parecida, o culto vai ser um fracasso, porque eu fui assistir a um culto sem muito atrativo, um culto sem muita atração, um culto sem muito show. Agora, quando eu vou para cultuar é derramar a vida diante de Deus. A minha preocupação, espero que o pastor seja usado por Deus para impactar a minha vida pela pregação. Mas ainda que isso não aconteça, eu vou lá para derramar o meu coração diante do Senhor. Eu espero que o louvor esteja cheio de unção, para quando abrir a boca e começar a cantar, esta canção expresse a presença de Deus no nosso meio. É isso que eu desejo. Mas se isso não acontecer, se eu fui para adorar, o meu coração vai ser impactado pela presença do Senhor. Irmãos, há uma necessidade urgente na igreja dos nossos dias de um novo derramar do Espírito. A Bíblia diz que nós somos vasos. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o óleo. Você é o vaso, eu sou o vaso. E há um óleo de Deus. E este óleo é para ser posto onde? Neste vaso. Mas Deus não põe desse óleo quando o vaso está sujo. Deus não põe desse óleo quando o vaso está contaminado. É preciso que o vaso esteja limpo. Deus só enche vasos limpos. Se em algum momento você estivesse sem água na sua casa, faltasse água, e você estivesse em algum lugar, dissesse: olha, tem água potável ali, e você precisasse de água para beber, você então ia pegar alguma vasilha, ia pegar um galão, talvez. Mas se você não tinha o hábito de usar aquele galão, qual seria a primeira coisa que você iria fazer antes de encher este galão com água para você beber? Lavar. Antes de encher esse galão com azeite, Deus precisa, Ele quer que você permita que Ele lave a sua vida, que Ele purifique. Porque Deus não vai usar vidas sujas. O Espírito Santo, Ele é santo. É Espírito Santo. Já é um milagre Ele habitar em vasos de barro. Mas não vai habitar em vasos de barro sujos. É preciso que ele esteja limpo. Como tornar este vaso limpo? Confissão, arrependimento, pedido de perdão, restituição. Há muitas vezes situações que acontecem na nossa vida e que nós não as consideramos pecado. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia diz que aquilo é pecado. E se a Bíblia me diz que aquilo é pecado, eu preciso confessar. Eu preciso me arrepender. Dizer: Senhor, eu estou confessando, é pecado, e eu me arrependo dos meus pecados. E eu peço perdão, eu peço que o sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado, venha sobre mim. Quando este perdão vem, quando este perdão inunda e me purifica, o vaso fica limpo para ser cheio de azeite. Este azeite é o próprio Espírito. Lembre-se, o Espírito não preenche vasos sujos. Atos 13:52, a Bíblia descreve
a vida dos discípulos da seguinte forma: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Este é o estilo de vida que Deus tem para nós: alegria e plenitude do Espírito. O que você tem feito para desfrutar uma vida vitoriosa durante a sua existência aqui na terra? Quero convidá-lo a se colocar de pé. Quero convidar você Vocês têm algum irmão que pode me ajudar aqui no instrumento? Ao falar isso para os irmãos, a primeira pessoa para quem eu estou pregando é para mim mesmo. Não vim aqui para dizer aos irmãos que sou melhor do que vocês. Não. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa: Deus pode fazer algo novo nas nossas vidas. A história de Moody conta que certa vez Moody passou no lugar e viu uma frase que dizia o seguinte: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entregue totalmente a Ele. Ele leu esta frase e foi tão impactado por esta frase que ele tomou uma decisão: eu serei este homem. A história relata que Dwight Moody, ganhou mais de 500 mil pessoas para o Senhor Jesus. Quantas pessoas temos em Bauru? 600 mil? 500 mil? 400 mil? Então, pensa na população dessa cidade inteira sendo levada aos pés de Cristo por um único homem que disse: eu serei este homem. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que se entregue totalmente a Ele. E ele então disse: eu serei este homem. Você pode dizer isso para o Senhor nesta manhã? Deus, eu quero que o Senhor use a minha vida. Homem, mulher, jovem, criança, não importa. O Espírito do Senhor pode ser derramado sobre você nesta manhã. O Espírito do Senhor pode ser derramado sobre a sua vida de uma maneira gloriosa nesta manhã. Há um mover de Deus disponível a nós. Muitas vezes nós cremos que Deus só se manifesta através do barulho. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus se manifesta quando o nosso coração se derrama diante dele. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, escreveu uma frase muito interessante, quando ele diz assim: derrama o teu coração como água diante do Senhor. Você pode nesta manhã fazer isso? Eu não posso fazer isso por você. Mas se você fizer isso, eu posso orar por você, para que o Espírito Santo encha a sua vida. Agora, eu não posso pedir que Ele faça isso, se no seu coração não houver uma decisão de dizer: Deus, enche a minha vida. É preciso limpar o vaso. O vaso está sujo, limpe-o. Há pecados ocultos. Eu não vim aqui para condenar você por algum pecado, porque eu sei que na minha condição também sou pecador. Mas eu estou dizendo a você: existe uma fonte de perdão nesta manhã. E esta fonte de perdão está disponível, está entre nós. Deus quer trazer esta restauração. Comece a orar agora. Ore do seu jeito. Se você sabe orar
de maneira mais alta, ore. Se você sabe orar de maneira mais silenciosa, ore. Se você quer dobrar os joelhos, dobre. Se você quer derramar o seu coração, derrame na presença do Senhor nesta manhã e comece a dizer para Deus isso: Senhor, vem encher a minha vida, mas eu quero que o Senhor me mostre tudo o que eu preciso fazer para limpar este vaso. Oh Senhor Jesus, quantos vasos tem aqui? Quantos vasos estão neste lugar, Senhor? Quantos homens e mulheres que o Senhor quer usar com grande poder e graça? Quantas crianças, quantos adolescentes, quantos jovens, quantos homens e quantas mulheres, quantos anciãos. A palavra diz que quando o derramar do Espírito chega, os jovens vão profetizar, vão ter visões. Os anciãos terão sonhos, ou seja, Deus usa todos. Espírito Santo, vem nesta manhã trazer um novo derramar sobre o teu povo. Espírito Santo, vem nesta manhã trazer um derramar sobre esta igreja, Senhor, sobre a minha vida. Espírito Santo, começa a ministrar agora. Começa a ministrar nesta hora, Santo Espírito. Oh Senhor Jesus, eu quero profetizar nesta hora o derramar do Senhor sobre este lugar. Pai, se há algum pecado que está aprisionando alguém nesta hora, em nome de Jesus, eu quero profetizar: sejam quebrados os grilhões de Satanás e que vidas sejam libertas nesta hora de toda prisão do pecado, pecados de imoralidade, pecados na área financeira. Não importa qual seja a área, eu sei que há poder no nome de Jesus para perdoar pecados. Santo Espírito, começa a ministrar agora. Santo Espírito, começa a derramar do teu óleo sobre os vasos que já estão sendo limpos pelo sangue de Jesus. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não importa qual seja a injustiça, Ele é fiel e justo. Oh, Ele é fiel e justo. Nós vamos cantar um louvor agora. Eu gostaria que a gente estivesse louvando ao Senhor com uma canção. E nesta hora nós vamos estar orando para que o Espírito Santo esteja ministrando ao seu coração. E se você quer receber uma oração pedindo que Deus encha a sua vida, você pode levantar a sua mão ou sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu gostaria de orar por você. Há um tempo de Deus para a sua vida. Há um tempo do Espírito Santo para a igreja. Nós precisamos orar para que o Brasil tenha uma igreja mais santa. Tem muita gente nas igrejas, mas tem poucos santos. Muita gente vai às igrejas, mas poucos adoradores. O desejo de Deus é adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pode ser, não sei se conhece aquela música do Nani Azevedo. Tua presença é tudo que eu desejo. Não, acho que não. Tocar, eles tocam. Mas pode cantar essa Santo Espírito, pode ser. Descerá. Você crê que Deus pode fazer isso com você nesta manhã? Você crê que o Espírito pode mover pedras terríveis que muitas vezes têm aprisionado o seu coração?
Nós vamos cantar: descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo, o poder de Deus, como cantamos há pouco, é o poder de Deus que liberta. Pode ser derramado sobre você agora. Derrama o seu coração. Derrama o seu coração diante dele como água. Diga para o Senhor: Senhor, faz isso comigo nesta manhã. Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Sim, Ele quer te envolver nesta manhã. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, Santo restaurar. Vem, Espírito Santo, derramar. Vem do Espírito. Vem. Eu quero pedir ao Senhor: venha derramar o seu Espírito sobre vidas agora. Deus, pessoas que não foram batizadas ainda com o Espírito Santo, mas que desejam ser cheias do Espírito, enche-as nesta hora. Senhor, pessoas que já experimentaram o batismo com o Espírito Santo, mas a chama apagou, o fogo apagou, venha acender esta chama nesta manhã, Senhor. Espírito, vento do Espírito, Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Agora ore comigo. Senhor, derrama o meu coração como água diante da Tua presença, pois a Tua presença é tudo o que eu preciso. Nesta manhã, eu entrego o meu coração, a minha mente, todo o meu ser, sem reservas, ao Senhor, e dou liberdade para que o Espírito do Senhor inunde a minha vida. Me purifica, Senhor, de toda e qualquer impureza, e enche-me da Tua presença, pois eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero ser cheio do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Faça disso um propósito. Faça disso um projeto de vida. Ser cheio do Espírito. Faça disso uma oração contínua. Senhor, enche-me da Tua presença. E muitos virão o que Deus pode fazer através de um homem e de uma mulher cheio do Seu Espírito.
Deus nos abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, queridos. Pela ministração da sua palavra e gratos a Deus pelo pastor Edmilson que está conosco, com sua família. Irmãos, eu estava quase me esquecendo, há uns 3 meses atrás, uma senhora jovem pediu que fosse orar pela sua mãe, e ela frequentou aqui há algum tempo. Os irmãos que participaram da Cristã Renovada talvez a conheçam. Ela chama Rose e ela frequentava a Cristã Renovada. E nós fomos visitar a mãe, e ela estava já em estado bem debilitado. E a igreja sabe muito bem como a igreja se comporta com pessoas de necessidade e pessoas enfermas. Então nós pedimos para tanto Davi, a irmã Clotilde, a irmã Isabel estarem acompanhando o caso. Inclusive abençoamos a família com remédios. Também levamos lá um médico, uma consulta que a igreja abençoou. E pudemos levar, então, as irmãs fizeram curativos, assessoraram, mas ela partiu e está com Cristo agora. Ela chama Iracema, e eu não sei onde o velório vai ser realizado. Aqui perto. Daqui a 2 horas o corpo chega, né? Tá. Então, irmãos, a dona Iracema faleceu, e vamos agora orar pelos familiares da dona Iracema, que partiu, e os irmãos que puderem dar uma passadinha lá no Terra Branca, então, por favor, né? Dê uma chegadinha lá para abençoar a família. Não sei se ela vai pedir que a igreja faça algum culto lá. Vai pedir, né? Nós vamos estar acionando. Então, os irmãos, por favor, vamos já, se o corpo chega daqui a 2 horas, vamos supor que seja meio-dia, 2 horas, vamos marcar o culto para as 4 horas lá. Os irmãos que puderem estar lá às 4 horas, dê uma chegadinha. O culto será um culto rápido, não vamos nos delongar. Quem for ministrar, não sei se vai ser eu ou algum dos nossos outros pastores. Então, os irmãos, por favor, façam uma forcinha para levar lá o consolo àquela família. E vamos estar orando, então, pelos parentes. Bom Deus, aquela senhora partiu, nós deixamos Tua palavra com ela, fomos incisivos em mostrar para ela o caminho da vida, o caminho para o céu, que é Cristo. Ela partiu, está contigo, assim é a nossa esperança. Pedimos Tua bênção sobre a família que sofre, principalmente sua filha Rose, que a acompanhou, a sua mãe durante todo esse período de agonia, de sofrimento, ó Pai. E Tu, Senhor, confortes o coração da Rose, conforte o coração dos demais familiares, que Tua graça possa estar, Senhor, fazendo com que as lágrimas, Senhor, sejam substituídas pelo Teu refrigério, pela Tua presença abençoadora e restauradora. Louvamos-Te, Senhor, pela palavra do Teu servo, louvamos-Te pela Tua igreja aqui presente, que recebeu esta palavra, e descansamos, Senhor, no que a Tua palavra diz, que a Tua palavra de modo nenhum voltará vazia, mas ela produzirá aquilo para o qual ela foi enviada.
Abençoa teu servo, o pastor Edmilson, toda a sua família, o desafio que ele tem diante dele, e que seus caminhos sejam aplainados, e que tua sabedoria encha seu coração. Dá-lhe decisões abençoadoras e sábias, e que ele seja um instrumento para nortear nossas igrejas, ó Pai, na firmeza e na defesa da fé, uma vez dada aos santos. Em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe. Boa tarde para os irmãos.